Meus amados irmãos, glória a Deus. Estamos, irmãos, caminhando para o término das meditações, das riquezas que Deus escondeu na sua palavra, no livro de Cantares, o Cântico dos Cânticos. Tem umas bíblias que dizem Cantares, e outras bíblias dizem Cântico dos Cânticos de Salomão. E alguém foi edificado, alguém saiu mais rico de conhecimento? Quem vem acompanhando esse estudo, quem vem acompanhando? Glória a Deus. Então, meus irmãos, hoje nós, com a ajuda de Deus, vamos meditar no capítulo 8, versículo 11. Glória a Deus. Eu pediria ao pastor Múcio para fazer essa leitura. Glória a Deus. Teve Salomão uma vinha em Baal-Amon. Entregou essa vinha a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. Quem diz amém? Teve Salomão o que, meus irmãos? Uma vinha. De acordo com a tipologia bíblica, Salomão é uma figura de quem? Me ajudem. É uma figura de Cristo, é um tipo de Cristo. Jesus disse, a rainha de Sabá, ela veio de longe para escutar a sabedoria de Salomão, mas está aqui quem é maior do que Salomão. Então Salomão é uma figura de Cristo, é um tipo de Cristo. É um símbolo, é um emblema. Pastor, mas Salomão tinha uma vida atrapalhada. Mas não é no lado atrapalhado da vida, é na sabedoria. No tipo não é aproveitado tudo, é apenas aquilo que o tipo representa. Não quer dizer que para tipificar Cristo tem que ser uma pessoa perfeita. Não existe, porque não existe nenhuma pessoa perfeita igual ao Senhor Jesus. Então, irmãos, Salomão representa Cristo. E no livro de Cantares ele é o noivo, ele é o esposo. Então a figura de Salomão aponta para o Senhor Jesus. É uma figura, é um emblema imperfeito, é um emblema pálido, mas é um emblema, é uma figura, é uma imagem de Cristo. E a Bíblia diz que Salomão tinha uma vinha em Baal-Amon, ou Baal-Amon. E eu fui pesquisar o que significa Baal-Amon. Significa senhor de uma multidão, de algo que cresce, de algo que se desenvolve, de uma multidão que se expande. Então, irmãos, Salomão tinha uma vinha. E essa vinha ele entregou aos guardas, a uns trabalhadores, aos vinhateiros. Quando você entrega uma coisa a alguém, qual é o objetivo que você tem? Você que tem uma fazenda, você que tem uma chácara, você que tem um sítio e você confia a alguém, qual é o objetivo seu? Para que aquele sítio, para que aquela propriedade se desenvolva, cresça, prospere. Glória a Deus. Esses guardas aqui não eram apenas guardas vigilantes, mas eram guardas trabalhadores. Glória a Deus. E a Bíblia diz que eles trabalharam e eles produziram, eles colocaram a vinha para frente, eles colocaram a vinha para se desenvolver. E no final do ano eles traziam, cada um pelo fruto, pelo rendimento, pelo desenvolvimento, eles produziam muitas uvas, uvas boas, uvas de primeira qualidade. E quando chegava o final do ano, chegava a hora de prestar o quê? Contas ao dono da vinha. Irmão, e eles traziam cada um 1000 peças de prata. Era dinheiro, irmãos, que não acabava mais.
Cada um trazia, olha Salomão, eu trabalhei, eu desenvolvi, eu fiz o que pude, e eu produzi muito vinho, e eu vendi o vinho, e o vinho lucrou, e está aqui 1000 peças de quê, meus amados irmãos? De prata. Cada um. Era uma vinha imensa. Afinal de contas, era a vinha real, era a vinha do rei. Eu acredito que era a maior vinha. Louvado seja Deus. Então, irmãos amados, nós vemos aqui que nós também, nós somos chamados por Cristo. Nós somos chamados pelo Senhor Jesus para trabalhar na sua vinha. Não foi sem propósito que nós cantamos no início do culto. Eu pedi que cantasse esse hino. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar e ocupado sempre estar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e o que, meus irmãos? E orai na seara e na vinha do Senhor. O reino de Deus é comparado com a seara, com a colheita de trigo. O reino de Deus é comparado com uma vinha em produção. Louvado seja Deus. Eu quero dizer a você que você não foi chamado para ficar somente sentado no banco. Cada crente que foi chamado por Deus, Deus quer que ele faça alguma coisa e que ele produza e que tenha o que apresentar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos amados, nós vemos aqui, Deus, a sua obra sempre foi comparada com uma vinha. O seu povo, o seu trabalho. Nós vamos ver isso em Isaías capítulo 5, versículo 1. Isaías capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. Meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. Quem é esse amado que tem a vinha lá no profeta Isaías? Quem é esse amado que é proprietário de uma vinha num outeiro fértil? Quem é esse amado? Deus. Desde o Velho Testamento que Deus é dono de vinha. Meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. Quando Jesus vem à terra, Jesus também diz que tem uma vinha. Por quê? Porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. Pastor, e tem dois deuses? Não, é um Deus só. Só que Deus subsiste eternamente em 3 pessoas. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas e um só Deus. Pastor, eu não entendo. Eu também não entendo. Como é que 3 pessoas formam uma divindade? É um mistério, mas é uma realidade bíblica. Glória a Deus. E Jesus é consubstancial ao Pai. Foi declarado no concílio de Niceia, e depois corroborado no concílio de Calcedônia, e depois afirmado no concílio de Éfeso, que Jesus, baseado na Bíblia, baseado nas Escrituras, baseado na tradição apostólica, Jesus é consubstancial ao Pai. Jesus disse assim: tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. E ele disse: eu e o Pai somos o quê? Um. Um como? Um absoluto não, um composto. Quer dizer que a mesma essência do Pai é a mesma essência do Filho. O que o Pai faz, o Filho faz. O que o Pai é, o Filho é. O que o Pai pode, o Filho pode. O que o Pai tem, o Filho tem. Glória seja dada a Deus e a Jesus Cristo, seu Filho. Glória a Deus. Então, irmãos, veja só, o que o Pai tem. Quem é no passado que tem a vinha? Me ajudem, por favor, para que nós compreendamos. Quem é que tem a vinha no passado? Deus Pai. Aí vem Jesus e Jesus também tem uma vinha. Por quê? Porque ele é
Substancial, ele é da mesma substância, da mesma essência. Glória a Deus. O Pai é adorado, ele é adorado. O Pai é glorificado, ele é glorificado. O Pai é eterno, ele é eterno. O Pai é onipresente, ele é onipresente. O Pai é onisciente, ele é onisciente. O Pai é onipotente, ele é onipotente também. Glória a Deus. No Antigo Testamento, quem tem a vinha é o Pai. No Novo Testamento, quem tem a vinha? O Filho. Seria um atrevimento se eles não fossem da mesma essência. Vamos ver em São Mateus 21, 33. Jesus falando do seu reino, falando da sua obra, falando do seu trabalho. Ele compara também que tem uma vinha. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Vocês estão observando a similaridade? Cantares, Isaías e Mateus. Mesma coisa. Só que em Cantares quem aparece como dono da vinha é o rei Salomão. Mas Salomão é uma figura de quem? Vê se vocês aprenderam. É um tipo de quem? De Cristo. Então Salomão tinha uma vinha, Deus Pai tinha uma vinha, vem Jesus no Novo Testamento e fala dessa vinha também. E arrendou, chamou alguém e disse: tome conta da minha vinha, bote minha vinha para prosperar. Quem diz amém em nome de Jesus? E eu tenho a notícia para você, você não foi chamado só para esquentar o banco, não. Você foi chamado para trabalhar na vinha do Senhor. Amém? Quem diz amém em nome de Jesus? Só cante esse hino se você quiser trabalhar. Eu quero trabalhar para meu Senhor. Só cante se você quiser. Se você não quiser, não cante não. Se você for preguiçoso, espiritual, não cante não. Porque nós fomos chamados para trabalhar. Glória a Deus. A igreja de Deus é comparada com uma lavoura. Cada crente dá a sua contribuição fazendo alguma coisa. Por exemplo, quem vem para o círculo de oração, quem vem para a consagração e se ajoelha, e fica orando, intercedendo pelos pastores, intercedendo pela salvação das almas, intercedendo por um derramado do Espírito Santo. Quem vem para o círculo de oração, para a consagração, quem chega mais cedo na igreja e dobra o joelho, quem levanta de madrugada, está trabalhando na vinha? Está trabalhando? Está. Está trabalhando na vinha. Quem sai evangelizando, distribuindo folheto, está trabalhando na vinha do Senhor? Quem testifica de Jesus, quem leva uma palavra de conforto, quem leva um aconselhamento, quem dá um conselho a alguém, está trabalhando na vinha do Senhor? Está. Então não é só o pastor que foi chamado para trabalhar. Todo crente é chamado para trabalhar na vinha do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver 1 Coríntios 3 e 6. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Glória a Deus. Olha aí, a palavra de Deus comparada com uma vinha, comparada com a plantação, a obra de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quem diz amém em nome de Jesus? Você dá um folheto, parece que você não fez nada. Mas Deus vai fazer aquele trabalho que você fez crescer. Você dá uma palavra de conforto a alguém, dá uma palavra de orientação, você vê uma pessoa no caminho errado, você diz: fulano, vem cá, você dá uma palavra bíblica, dá uma palavra de orientação, dá uma palavra de conselho, aparentemente você não fez nada. Mas Deus vai fazer crescer aquilo que você fez. Você ora pelas pessoas, você intercede pelas pessoas, você adora a Deus, você fica de joelho na presença de Deus. Ali você está trabalhando na vinha e Deus vai dar o crescimento. Por isso que Paulo diz: o vosso trabalho, quem lembra dessa palavra? O vosso trabalho não é vão. Qualquer coisa que você fizer não é vão. Deus vai fazer crescer. Você é dizimista, você é ofertante, você traz tudo que Deus lhe dá, você traz o que é de Deus, você está fazendo, você
nunca levantou uma parede, mas o seu dízimo e a sua oferta está lá na periferia. É verdade ou não é? Você que contribui com a missão, seu dinheiro está espalhado em Alagoas e está espalhado fora de Alagoas. Agora mesmo nós mandamos da missão, mandamos uma oferta ao Chile, 300 mil reais. E eu já soube, para comprar uma casa lá, para fazer uma igreja. E eu já soube que eles já derrubaram a casa. Vocês já souberam disso? Eu soube que já derrubaram, não sei se me falaram. Mas eu já soube que meteram a marreta, derrubaram a casa velha e já estão com vontade de fazer a igreja. Glória a Deus. Já derrubaram? Já derrubaram as paredes de dentro, não foi? Já derrubaram as paredes de dentro para já congregar. Você nunca foi no Chile, mas aquela sua oferta, ela foi. E Deus vai dar o crescimento nessa obra que você fez. Então, cada coisa que a gente faz para Deus, Deus faz, Deus abençoa e faz crescer. É como se você estivesse trabalhando em uma vinha, orando, jejuando, contribuindo, pregando, evangelizando, fazendo alguma coisa. Deus, por isso que a igreja tem crescido, porque tem trabalhadores, tem vigias, tem vinhateiros que estão trabalhando na vinha do Senhor. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o que, meus irmãos? O crescimento. Então essa vinha vai crescer. Então, meus amados irmãos, aí diz que essa vinha, o Senhor nos chama para trabalhar. Vamos ver Mateus 21 e 28. Glória a Deus. São Mateus 21 e 28. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. São Mateus 21 e 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Prossiga. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas, depois, arrependendo-se, foi. Mas, irmão, já pensou que bicho ruim? Glória a Deus. O pai disse: meu filho, vá trabalhar na minha vinha. Ele falou: não. Você tem algum filho respondão em casa? Foi um negócio assim meio voando, irmão. Principalmente adolescente, não é verdade, irmão? Vá, meu filho, fazer esse negócio. Ou não. Mas a Bíblia diz, ele disse que não iria, mas depois se arrependeu e foi. Graças a Deus, né, irmãos? Mas teve outro que foi pior. Veja o outro. Glória a Deus. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Oh, meu Deus do céu. Bicho miserável. Glória a Jesus. Disse que ia. Um disse que não ia e foi. E o outro disse que ia, não foi. Então, irmãos amados, o Senhor está nos chamando. O Senhor está convidando gente para trabalhar na sua vinha, para dar frutos para Deus. Não são frutos físicos, não são frutos literais, mas frutos espirituais. Glória a Deus. Existe fruto de santidade e existe fruto de trabalho, de evangelismo, do crescimento da obra. Fruto espiritual é o fruto de Gálatas 5 e 22. Deus quer que eu produza esse fruto. Interessante, é o fruto do Espírito. Não diz a Bíblia os frutos do Espírito. A Bíblia diz o fruto. O, artigo definido. Não são os frutos do Espírito, é o fruto. Como? Como se fosse uma laranja. Uma laranja, ela é feita de quê? Me ajudem. Quando você descasca a laranja, ela está cheia de quê? De gomos, de bagos. É como uma jaca, é como uma pinha. Me ajudem, outra fruta. A uva, que é um cacho só, mas tem vários bagos. Graviola. Pronto, o fruto do Espírito é assim. É um fruto só, porém com vários bagos, com vários gomos. Tangerina. Então, meus amados irmãos, o que é que acontece? Nós devemos ter o fruto do Espírito.
Que o caso hoje não é esse. O caso hoje é o fruto do trabalho. Mas antes de ter o fruto do trabalho, nós temos que ter o fruto do Espírito. Pastor, e é obrigado eu ter todos esses gomos? É sim. Um irmão disse, olha irmão, o fruto do Espírito é assim, você pode ter amor e não ter alegria. Você pode ter paz e não ter temperança. Isso é uma doutrina infeliz, glória a Jesus. Não. Os dons é que é assim, os dons, uma pessoa só não pode ter todos os dons. A Bíblia diz que os dons são distribuídos. Agora o fruto, todo mundo tem que ter o cacho completo. Tem que ter os gomos completos. Agora, dons espirituais não. Dons, tem gente que nunca profetizou. Fala a língua, mas não profetizou. Outros falam a língua, mas não interpretam. Tem outros que interpretam. Tem outros que nunca tiveram a palavra da ciência, mas outros têm. Uns nunca tiveram o dom de curar, mas outro tem. Um nunca fez maravilha, mas outro fez. Então os dons são distribuídos. Porém o fruto é um fruto só. Um cacho completo, uma laranja completa com os gomos. Vamos ver o fruto do Espírito. Primeiro o fruto do Espírito, para depois nós vamos ver o fruto do trabalho. Gálatas 5:22, por favor. Mas o fruto do Espírito Observe, não é os frutos. O fruto. Se você tem alguma Bíblia em casa que diz os frutos, essa Bíblia está mal traduzida. Porque no grego não é plural, no grego é singular. Se você tem os frutos, está errado, essa Bíblia foi mal traduzida. O fruto do Espírito é, primeiro o quê? Amor. Segundo. Terceiro. Paz. 4. Longanimidade. 5. Benignidade. 6. Bondade. 7. Fé. 8. Mansidão. E o que mais? Temperança. 9 gomos. E você tem que ter todos esses gomos na sua vida. Fruto do Espírito. Mas o fruto que nós estamos falando hoje é o fruto do trabalho, do crescimento da obra. Glória a Deus. De uma obra que cresce. Você vê, a obra crescia tanto que cada empregado trazia o quê para Salomão? Cada empregado trazia o quê? Me ajudem? 1000 peças. Uma vinha que cada empregado conseguia 1000 peças de prata por ano. Era uma vinha grande e esses trabalhadores também eram desenrolados. O que é que você está produzindo para Deus? O apóstolo São Paulo, irmão, ele vivia produzindo. Ele vivia evangelizando. Então, na concepção do apóstolo São Paulo, cada alma que ele ganhava, cada igreja que ele fundava, eram frutos do seu ministério para Deus. Aleluia! Qual é o prazer de um vinhateiro? É ver a vinha estragada ou ver a vinha produzindo? Qual é o prazer de um trabalhador? Qual é o prazer de um trabalhador? Ver a vinha produzindo. Porque tem trabalhador, irmão, que onde ele chega, as espigas murcham. Glória a Jesus. O povo fica tudo assim. Meu Deus do céu. Tem gente que onde põe a mão, o urubu põe o bico. Glória a Jesus. A vinha é murcha. Meu Deus, tudo se acaba. Mas, irmãos, o Senhor nos chama. O apóstolo São Paulo, ele vivia na vinha do Senhor e ele não tinha ido a Roma. Paulo, ele foi a Roma no fim da vida. Ele andou por toda a Europa e por toda a Ásia, usando uma hipérbole, mas ele andou pela Ásia, pela Europa, ele fundou várias igrejas e o sonho dele era ir em Roma. Você vê na carta aos Romanos que ele desejava ir a Roma. Quando ele escreveu a carta aos Romanos, ele não tinha ido ainda a Roma, ele não tinha ido ainda a Roma. E ele diz que o desejo dele era ir lá. Era o desejo dele ir lá em Roma. Para quê, Paulo? Para que você quer ir em Roma? Para passear? Para que você quer ir em Roma? Para fazer turismo? Para que você quer ir para o campo missionário? Me diga, para que é que você quer ir? Aí Paulo, ele responde na carta aos Romanos, ele comunicando aos Romanos o desejo que tinha de ir em Roma. Vamos ver aí, Romanos capítulo 1, versículo 11 ao 13. Porque desejo ver-vos
para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Para um pouquinho. Volte um pouquinho, por favor, ao versículo. Porque, olha, Paulo desejava ir para lá, para quê? Para Roma. A sede do Império Mundial, que era a capital do Império Mundial, do Império Romano. Ele dizia, eu desejo ir ver-vos, mas não é só para ir ver vocês, não. Eu desejo ir ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual. Eu quero que quando eu chegar aí, os dons de Deus, eles caiam na igreja. Lembre-se, isso, e agora, irmão, isso é para todo crente, mas principalmente para nós pregadores, para nós pastores, para nós presbíteros, para nós diáconos, para nós que dirigimos culto, para nós que pregamos. Qual é o teu objetivo quando tu sobes no altar? Paulo disse, eu desejo ir aí, volta por favor. Eu desejo ir em Roma para vos comunicar algum dom. Comunicar quer dizer passar de mim para vocês um dom espiritual. Que mais? Prossiga. A fim de que sejais o que, irmãos? Confortados. Confortado. Eu quero que quando eu chegar aí, eu seja uma bênção. Que quando eu pregar aí, vocês recebam dons e vocês sejam confortados. A palavra confortado quer dizer fortalecidos, animados. Que mais? Glória a Deus. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Prossiga. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Volte essa parte. Volte a outra parte, por favor. Sim. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes, prossiga, propus ir ter convosco, mas até agora não tenho sido impedido, para também ter entre vós algum que, irmão? Fruto. Eu quero que quando eu chegar lá, Deus me abençoe e que apareça frutos. Tem gente, irmão, que não tem nada para comunicar. Não é verdade? Uma vez o pastor Wilton, ele foi convidado. Ele me desculpa eu usar o nome dele, mas é meu amigo. Se ele quiser me processar, eu vou fazer o quê? Glória a Deus. Aí ele foi convidado para pregar numa igreja. Isso faz mais de 35, 40 anos. Faz uns 40 anos. E eu conheci o pastor que convidou ele. O pastor era meio assim, meio ignorante. Aí o pastor Wilton não pôde ir. Era um culto, uma festa de mocidade. E o pastor Wilton não podia. E mandou um jovem pregador. O pregador animado. Aí o pastor Wilton mandou. Quando foi nascer, encontrou aqui no corredor da igreja, com o pastor da igreja. Mas você não foi. Ele falava assim, mas você não foi. O pastor, não pude. Eu mandei aquele pregador. O que foi que o senhor achou? Ele disse, água. Água. Quer dizer, aquele pregador não comunicou nenhum dom, não comunicou nenhuma graça, não transmitiu nada, não gerou nenhum fruto. Nós fomos chamados para quando abrirmos a boca, o fruto de Deus aparecer nas vidas. Quem diz amém em nome de Jesus, irmãos? Paulo disse, eu quero ir aí, mas eu quero ir aí para ter algum fruto. Como também, olha que coisa linda, como também entre os demais gentios, por onde eu passo, aparece fruto, e eu quero ir aí para aparecer fruto para Deus, na vinha do Senhor. Quem diz aleluia para Jesus? Aleluia. Irmão, esse negócio de ser pregador é pesado. Tem que comunicar dons, tem que comunicar conforto e tem que aparecer fruto. Olha. É pesado ou não o negócio desse? É pesado, irmão. Tem que comunicar dons para o povo, tem que confortar o povo e fazer aparecer fruto. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Então, irmãos amados, você é chamado, cada um com o seu dom. Paulo planta, um tem o dom de plantar, e o outro tem o dom de quê, irmão? Regar.
eu estive em Igreja Nova, um mês passado, inaugurando a igreja, sede, e eu lá contei que o primeiro crente de lá foi meu sogro quem orou por ele. E em 1974, mais ou menos, 70 e por aí assim. E meus irmãos, era o campo de Penedo, ele foi lá dirigir o culto, e lá era muito religioso, o povo muito religioso, muito fechado para o evangelho, mas um homem aceitou Jesus. Um homem aceitou Jesus como Salvador, um senhor lá, uma senhora, aceitaram a Cristo. E esse homem, o pastor morava em Penedo, mas tinha uma irmã em Penedo, que ela tinha o dom de cuidar de novos crentes. Naquele tempo não existia discipulado, ninguém sabia o que era isso. Mas essa irmã cuidava, e o pastor mandou essa irmã, e ela ficou lá cuidando dos novos crentes, ensinando eles a cantar da harpa, ensinando eles a ler a Bíblia, ensinando, e quando os inimigos atacavam, aquela irmã tinha uma palavra de conforto. Aquela irmã, ela não era pastora, ela não era diaconisa, ela não era presbítera, ela hoje em dia é apóstola. Meu Deus do céu. E no fim não comunica nada. Pense numas apostolas perdidas por aí afora. Glória a Jesus. Não é nem apóstolo, é apostola. Hoje em dia todo mundo é apóstolo, né, irmão? Pense nos apóstolos perdidos. Só labafero. Quando vai aparecer o fruto, cadê? Nem um cacho de pitomba. Glória a Deus. Irmão, o importante não é o título. O importante é você ter o dom de Deus para produzir fruto. Aleluia. Pastor, o senhor quer ser apóstolo? Para que eu quero ser apóstolo? Para quê? Vai mudar o quê? Eu tenho o nome de apóstolo. Se eu consagrar o seu apóstolo, vai mudar o quê? Não, um apelido bonito para o senhor. Vá botar seu apelido no doido de mim, não. Glória a Jesus. Então, irmãos amados, não é nome de apóstolo que faz. O que vale é a essência. E a mulher lá ia visitar. E a igreja lá consolidou-se com essa irmã que nem era apóstola, nem era presbítera, nem era diaconisa, nem era nada, mas tinha dom, e a igreja hoje está lá cheia de crente, dando glória ao nome santo de Jesus. Paulo plantou, Apolo regou. Quer dizer, cada um tem o seu dom, cada um tem a sua habilidade, cada um tem a sua capacidade dada por Deus. O que não pode é ficar de braços cruzados. Você vai na casa de uma pessoa não crente e traz essa pessoa para a igreja. Você está trabalhando na vinha do Senhor? Está ou não está? Telefona fulano, olha, hoje eu quero você lá na igreja. Eu vou passar na sua casa. Você vai comigo para a igreja. Vou levar você para ouvir a palavra de Deus. Está trabalhando na vinha do Senhor essa pessoa? Já tem outro, quando a pessoa aceita Jesus, ele se preocupa, ele manda uma mensagem, ele dá uma orientação. Está trabalhando na vinha do Senhor essa pessoa? Está ou não está, meus amados irmãos? Está. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Glória a Deus. Então, irmãos, o problema não é o apelídio, o problema é que apareça o quê? Me ajude, meus amados irmãos, que apareça o quê, irmão? Frutos. Paulo disse, eu quero ir aí, mas o meu objetivo é comunicar um dom. O meu objetivo é que vocês sejam confortados. O meu objetivo é que vocês produzam frutos, que eu quero colher fruto para apresentar ao rei Salomão celestial, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a vinha do Senhor, ao longo da história, essa vinha foi devastada. Ao longo da história, essa vinha sofreu reveses. A obra do Senhor sofre reveses. Em muitos lugares, a vinha do Senhor está estragada. E isso para um pastor presidente é uma dor do coração, quando ele tem notícia que uma vinha está estragada. Se ele não tiver o coração de pastor para ele, mas quando um pastor sabe que uma congregação está estragada, sofrendo, que uma vinha está murcha. Qual é a beleza de uma lavoura? Qual é a beleza de uma lavoura? É quando você passa por ela, ela está verde, bonita, espigas. É verdade ou não é? E quando você passa por uma roça, que a roça está seca, só os talos.
as espigas de tamboeira. Vamos usar a linguagem nordestina, porque a gente aqui não tem vinha. Só tem vinha lá para a banda de Petrolina, Santa Maria da Boa Vista, mas a gente não, na beira do São Francisco já tem. Mas a gente não tem. Vamos falar de roça de milho. Quando você passa numa roça de milho que está os talos secos, as espigas tamboeira. Irmão, sabe o que é tamboeira, irmão? Tamboeira é a espiga banguela. Quando você abre a palha, um caroço aqui, outro ali, outro acolá. Oh, meu Deus, abençoe a tamboeira, Jesus. Aí você fica triste. E às vezes a gente tem notícia que tem lugares que a lavoura está triste, a lavoura está murcha. Aleluia! Mas, meu irmão, você não foi chamado para estragar a lavoura. Você foi chamado para a sua lavoura dar fruto. Cachos bonitos na presença de Deus. Quem pode dar glória ao nome santo de Jesus? Amém. Mas infelizmente algumas vinhas estão estragadas. Vamos ver isso no Salmo 80, versículo 8. Salmo 80, versículo 8. Veja aí o que é que aconteceu nessa vinha. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Quem foi esta vinha que Deus trouxe do Egito? Quem foi? O povo de Israel. Plantou, tirou as nações, os cananeus, né? Deus tirou os cananeus e plantou Israel. E ela ficou uma vinha bonita. Mas depois houve um fracasso espiritual. E o que foi que aconteceu com aquela vinha? Versículo 13, por gentileza. Foi o que aconteceu com aquela vinha? O javali da selva a devasta e as feras do campo a devoram. Meu Deus. Entrou o que naquela vinha? Quem foi que entrou? Um javali. Quem já ouviu falar que javali estraga tudo? Quem já ouviu falar? Estraga ou não estraga, irmãos amados? O javali, irmão, se ele entrar numa vinha, revira tudo. Glória a Deus. Ele fuça, ele arranca pelas raízes, vira tudo, estraga tudo. E nós não fomos chamados para ser javalis. Nós somos chamados para ser vinhateiros. Quem pode dar glória ao nome de Jesus, irmão? Nós não fomos chamados para ser javalis. Tem obreiro, irmão, que quando ele chega, glória a Jesus, é um javali, louvado seja Deus. Uma vez eu recebi uma mensagem do irmão: pastor, tira o javali daqui, glória a Deus. Pedindo para tirar o javali. Louvado seja Deus. Porque o javali, se ele entrar numa lavoura, se ele entrar numa roça, ele revira tudo, acaba com tudo, come tudo, destrói tudo, deixa a maior bagaceira. Mas nós não somos javalis, nós somos vinhateiros. Nós não fomos chamados para destruir, nós somos chamados para edificar, nós somos chamados para plantar, nós somos chamados para apresentar frutos a Deus. Você dá aleluia para Jesus nessa noite? Glória a Deus nas alturas dos céus. Aleluia. Meus amados irmãos, tem outro assunto aqui, mas não vai dar. Vamos dar uma dadazinha. Eu acho lindo Jesus, irmão. A palavra de Deus é perfeita. Por isso que no Salmo 19 diz assim: a lei do Senhor é perfeita. A justiça de Deus é perfeita. Quem quer trabalhar na vinha do Senhor, levante a mão e dê um glória para Deus. Agora eu tenho um segredo para quem trabalha, e se não trabalha, pelo menos quer trabalhar. Pastor, eu até hoje não trabalhava, mas depois dessa doutrina, me deu vontade. Já melhorou. Melhorou ou não melhorou, irmão? Fazer como o irmão. Aqui tinha um irmão, eu não vou dizer o nome dele, que ele deve ter neto por aí, filho, sobrinho, e quem sabe está até aqui no culto, que ele era um irmão muito querido aqui na igreja, mas ele era meio bruto. Era meio ignorante, isso há 40 anos. E o refeitório era lá em cima. Aí, ele era quem tomava conta, ficava aqui no pé da escada. Ele era bem feixinho. Aí dizia: pastores! Só entrava pastor. Se um evangelista botasse a cara, ele metia a mão na titela. Você é pastor? Não, sou evangelista. Eu chamei pastores. Uma vez eu estava com uma fome tão grande, eu era diácono. Já 1h da tarde eu estava assim, glória a Deus. Naquele tempo eu comia muito, hoje eu estou comendo mais pouco, glória a Jesus, Deus está vendo. Aí, irmão,
Quando ele tinha bem pouquinha gente, ele disse, presbíteros. Aí tinha bem pouquinho presbítero e eu era diácono. Aí me inventei de subir. Quando eu botei o pé na rampa, ele botou a mão na minha titela e disse, você, por acaso, é presbítero? Eu disse, diácono, disse, volte, glória a Jesus. Mas quando foi um dia, chegou um rapaz aqui, bem gaiato. Aí ele, não era nada, o rapaz não era diácono, não era nada. Ele disse, pastores! Aí um rapaz, pô no meio, um molecotezinho, um adolescentezinho. Ele meteu a mão na titela, rapaz, por acaso você é pastor? Esse irmão, eu não sou, mas tenho vontade. Ele disse, então sobe, glória a Jesus. Se você não é, mas pelo menos, tenha vontade. Irmão, eu nunca fiz nada na vinha do Senhor, mas eu tenho, já é alguma coisa. Então sobe. Glória a Deus. Louvado seja Deus para sempre. E eu espero em Deus que nessa noite nasça desejo de você trabalhar na vinha do Senhor, porque vale a pena servir a este Cristo, irmão. Aleluia. Vamos ver o que é que Deus nos revela aqui em miúdos, em detalhes, que a gente lê e passa por cima. Capítulo 8, versículo de número 12. Glória a Deus. A minha vinha que tenho está diante de mim. As 1000 peças de prata são para ti, ó Salomão, e 200 para os guardas do seu fruto. Leia de novo, irmão, por gentileza. Glória a Deus. Olha a bênção para quem trabalha na vinha do Senhor. Olha a bênção para quem trabalha na vinha do Senhor. A minha vinha que tenho está diante de mim. As 1000 peças de prata são para ti. Olha para cá. Quando era na prestação de conta, naquele tempo era em saco. Não tinha Pix, não tinha depósito em banco, não tinha nada. Era a sacola, o bornal de dinheiro. A pessoa, o servo chegava e dizia, meu rei, está aqui 1000 peças de prata que eu consegui para o senhor. Aí sabe o que era que o rei fazia? Daquelas 1000 peças de prata, ele tirava quantas? Tirava quantas? E dava a quem? Leia de novo, irmão. Grave na cabeça nesse juízo aí fraco. Grave, em nome de Jesus. Grave aí. A minha vinha que tenho está diante de mim. As 1000 peças de prata são para quem? São para ti, ó Salomão. Tudo que a gente faz é para a glória de quem? De Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Olha, Jesus está aqui, eu não estou com nenhum interesse, meu interesse é só te servir, meu interesse é fazer a obra, meu interesse é ver a vinha crescer, meu interesse é que teu nome seja conhecido, amado, adorado e glorificado. Jesus, o meu interesse é só esse. Está aqui as 1000 peças de prata. Mas o rei Salomão era tão bom, tão generoso, que quando o camarada entregava as 1000 peças a ele do fruto, do trabalho, ele pegava 200 peças e dizia, meu filho, toma aqui, essa aqui é sua. É uma gratificação. É uma recompensa que eu estou lhe dando. Eu acho que vocês não entenderam. Quem entendeu? Quem entendeu? Quem entendeu, levante a mão e dê um glória para Deus. Irmãos, Jesus, irmão, é maravilhoso. Nós trabalhamos, como você vê, que não eram os vinhateiros que exigiam, não eram os vinhateiros que diziam, me dê. Não, era o rei Salomão de livre e espontânea vontade dava aos seus servidores 200 peças de prata. Irmão, eu nunca vi ninguém servir a Jesus para não receber a recompensa. Eu vou repetir, eu nunca vi ninguém trabalhar na vinha do Senhor para não receber a recompensa.
Olha, irmão, sabe qual é a maior desgraça do crente? É quando ele acha que está trabalhando para o pastor. Eu já fiz tanto e esse homem não me vê. Eu já fiz tanto, eu trabalho aqui nessa igreja e ninguém vê. Terrível. Quem vai te recompensar é o rei Salomão. Não é o pastor. E eu tenho recompensa para dar a esse povo, irmão. Onde é que eu vou buscar, pelo amor de Deus? Onde é que eu vou buscar recompensa para dar a esse povo que ama a obra, a esse povo que trabalha? Aqui tem porteiro, tem diácono, tem presbítero, tem gente que trabalha, varre igreja, tem gente que corre para um lado, corre para outro. Irmão, não tem pastor que tenha recompensa não. Agora o rei Salomão, se prepare que ele vai pegar 200 peças de prata e vai entregar a você. Dá para dar aleluia para Jesus? Eu cheguei em uma igreja, não vou dizer o nome. Irmão, só tinha bicicleta velha. Se a pessoa caísse por cima das bicicletas, dava tétano. Quase nenhum obreiro tinha casa própria. Quase nenhum obreiro tinha casa própria. Tudo alugado, naquelas casinhas, né? Lá é comum, né? Aquelas casinhas. Glória a Deus. E um dia Deus me deu uma palavra profética na reunião de obreiros. A obra estava, o javali tinha entrado, irmão, o javali tinha entrado. A obra estava estragada, a vinha estava estragada. E eu fiquei com um pequeno grupo de obreiros. Mas, irmãos, na hora Deus me tomou uma vez. De 100 em 100 anos Jesus me toma, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Eu me lembro como se fosse hoje. E Deus me tomou na reunião de obreiros e eu profetizei pela Bíblia. E eu disse, vocês se preparem. Essas bicicletas velhas vão desaparecer. Deus vai encher isso aqui de carro. Quem não tem casa, Jesus vai dar casa própria. Mas Deus me tomou ali, irmão. Eu não sou da teologia da prosperidade, mas a Bíblia diz que Deus dá, você dá 1000 peças ao rei, trabalha para o rei, produz 1000 peças e ele te devolve quantas? 200. Agora cuidado, não queira as 1000 não, as 800 é do rei, glória a Jesus. 20%. Irmãos, quando eu saí daquele campo, todos os obreiros tinham suas casas. Jesus abriu porta. Casinhas bonitinhas, arrumadinhas. Uns se aposentaram com um salário razoável. Receberam bênçãos. Hoje você chega lá, a rua não cabe de veículos. Casa, filhos crentes, filhos servindo a Deus. Uns aqui em Alagoas, outros em outros lugares, mas servem do Senhor. Por quê, irmão? Porque quem trabalha para Jesus, ele devolve 200 peças de prata. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem crê nesta palavra, isso aqui é a palavra de Deus. Dê 3 glórias para Deus, dê glória para Jesus. Aleluia, você dá fruto para Ele e Ele te devolve 200 peças de prata. Aleluia. Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar dos seus. Tem um presbítero lá que já está de uma certa idade. E os filhos dele, glória a Deus, era tudo, hoje tudo casado. Tudo uns formados, outros que não são formados, mas conseguiram empreendimentos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ele com a casa não tinha casa com a casa. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, eu creio na Bíblia. Quem crê na palavra revelada, dê um glória para Deus mais forte. Jesus está dizendo que vai te devolver 200 peças de prata. As 1000
bênção do rei Salomão. Mas leia de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Grande, aleluia, glória. A minha vinha que tenho está diante de mim. As 1000 peças de prata são para ti, ó Salomão, e 200 para os guardas do seu fruto. Aleluia. Quem quer dar fruto para Deus? Quem quer dar fruto para o rei Salomão Celeste? Pois não vai ficar de graça, não. Nós temos um pastor aqui no nosso ministério, pastor Cícero Marinho, que é pastor hoje em Matriz do Camaragibe. Ele diz que Deus não dá prejuízo a ninguém. Nunca vi ninguém trabalhar para Jesus para não receber as 200 peças de prata. O Senhor é fiel, irmão. O Senhor é bom. Hebreus 6:10. Hebreus, eu vou terminar na hora certa. Não se preocupe, não. Eu vou terminar na hora certa. Se você sair cedo, sai porque você é ruim. Glória a Jesus. Mas eu vou terminar na hora certa. Louvado seja Deus. Aleluia. É mais ruim que eu. Eu já sou ruim. Você é pior do que eu. Glória a Deus. Aleluia. Hebreus 6:10. Olha aí, todo mundo leia. 1, 2, 3. Porque Deus não é injusto. E do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Aleluia. Se você serve ao homem, você pode se decepcionar. Mas se você serve ao rei Salomão, quem é o nosso rei Salomão? Diga mais alto, quem é o nosso rei Salomão? Se você serve a Cristo, as 200 peças de prata estão garantidas. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Daquelas pessoas que amam a Deus, que trabalham com amor, que fazem com amor. E Deus é injusto, irmão? Deus é injusto. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de quê? Agora, trabalho de má vontade, é assim? E do trabalho de quê? De amor. Faça com amor. Seja porteiro com amor. Seja recepcionista com amor, evangelize com amor, dizime com amor, oferte com amor, cante com amor, pregue com amor, doutrine com amor, dirija com amor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. É com amor. Glória a Deus. Se for murmurando, reclamando, não vai receber nada. Agora, com amor. Aleluia. Do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes. Enquanto, olha, agora tem 2 tempos de verbo aí. Eu vou encerrar. Tem 2 tempos de verbo. Enquanto servistes aos santos e ainda servir. Quais são os 2 tempos de verbo que tem aí o mesmo verbo, servir? Passado e o quê? Presente contínuo. Porque tem gente que só serviu, mas não serve mais. Perdeu o primeiro amor, perdeu o zelo, perdeu, revoltou-se, ficou abusado, ficou aborrecido. Servistes, mas o Espírito Santo disse, não pare não, escreva mais. Servistes aos santos e ainda servis. Tempo presente e contínuo do verbo. Aleluia. Irmão, eu quero ser melhor do que eu era quando eu aceitei Jesus. Eu quero servir mais do que o que eu servia. Enquanto servistes e ainda servis, quer dizer uma coisa constante e contínua que não para. E para encerrar, vamos ficar de pé. São Mateus 19.
São Mateus 19, aleluia. Glória seja dada a Jesus. Eu ainda tenho vontade de dar glória ao meu Jesus, o meu Salvador, que é fiel. São Mateus 19, 27 a 29 para encerrar. Glória Então, Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Espírito sindical. E Jesus... Para aí, deixa eu encarcar. Sindicalismo. Qual é o objetivo do sindicato? Qual é o objetivo do sindicato? Exigir. É assim ou não é, irmãos amados? Os direitos. Os direitos. Pois esse espírito de sindicato estava em Pedro, quando ninguém sabia o que era sindicato. Pedro disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Meus direitos, minhas férias, meu 13º, aviso prévio, plano de saúde, FGTS. Pedro, bicho miserável, glória a Jesus. Aqui não é São Pedro é depois, né? Aqui ele estava cru ainda. Jesus disse: quando tu te converteres, quer dizer, ele só disse isso porque ele não era convertido. Quando a pessoa não é convertida, é assim, irmão. Exigente. O que receberemos? Né? Fazer que nem o bebo. O bebo passou na porta da igreja assim, ó. Aí viu o porteiro na porta. Aí disse: ô vigia, não tem emprego de vigia para mim não aí. Quanto é que ganha? Aí o porteiro disse: não, meu filho, aqui não é vigia não, eu sou porteiro. E porteiro não ganha? Disse: não. Aqui, além de eu ficar em pé na porta, eu ainda dou meu dízimo todo mês. Aí o bebo disse: eu não quero não. Ele só queria ser porteiro se fosse para... O porteiro disse: não, meu filho, aqui é de graça. E eu todo mês ainda dou meu dízimo. Ele disse: eu mesmo não. Foi-se embora. Glória. Ah, pois tem crente com o espírito do bêbado. Irmão, vai dirigir o culto lá na Lacha da Lenha. Só vou se me pagar. Não dá, não. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que reza? Espírito que me ajude, me ajude, me ajude. Espírito sindicalista. Na obra de Deus não funciona. Tem gente, irmão, que... às vezes não sabia que tem gente que porque fez alguma coisa na igreja, quando se revolta vai na justiça do trabalho. Eu quero meus direitos, viu? Ele pensa que vai ficar de graça. Ele vai ver. Eu vou pegar o advogado melhor que tem e vou botar para quebrar na igreja. Espírito sindical, tu vai ver o que é que tu vai ganhar. Aleluia! Eu vou parar de pregar porque é o jeito, mas a vontade é amanhecer o dia falando das verdades do Evangelho. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que ganharemos? Eu quero saber o cacau. A mufunfa, não é assim que ele chama, né? Cheio de gíria, né? Mufunfa, cacau, quem mais me ajuda aí? Dindim, que mais? Capim. Faz-me rir. Homem, tenha jura nessa cara velha. Eis que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Pedro estava sem ser convertido. Isso é espírito de quem não é convertido. Aí Jesus respondeu: Pedro, as 200, quem me serve, Pedro? As 200 moedas, as 200 peças de prata estão garantidas. Leia a resposta de Jesus. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando da regeneração o Filho do Homem se assentar
no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Sim, aí parou só. Isso aí ele falou do futuro, né? Do céu, não foi? Na glória. Quando chegar na glória, Pedro, deixa de tua besteira que lá tu vai te sentar num trono. Tu vai te converter, vai deixar esse espírito de sindicalista e lá tu vai te sentar num trono. Mas lá não é só lá não, Pedro. Prossiga a leitura. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Dá para dar glória para Jesus? As 1000 peças de prata são para o rei Salomão. Mas quando você entrega as peças ao rei, ele te devolve quantas? Quem tem recebido essas pratas do rei? Quem tem recebido? Tem alguém para ser crente? Levante a mão e vem aqui à frente. Tem? Eu não vou demorar não. Venha logo, eu não vou adular não. Não vou lhe adular. Ser crente é uma chamada de Deus. Tem alguém para ser crente? Não tem? Então se vire. Glória a Jesus. Aleluia.